Boa noite, queridos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com esta maravilhosa melodia que estamos dando início a mais uma edição do programa A Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Boa noite, meu querido irmão, boa noite, minha querida irmã. Hoje, dia 12 de julho, é um prazer estarmos juntos e juntos também aqui com essa nossa maravilhosa família TEL.
e liderada, obviamente, pela nossa querida dirigente espiritual e minha esposa, Flávia Barros. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes, irmãos aqui presentes. Que possamos ter uma noite bem abençoada. Que assim seja e teremos, se Deus quiser. Meu irmão Alexandre Bahia, para o seu boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite, família Tel, queridos ouvintes. Possamos ter uma noite de aprendizado. Sem dúvida nenhuma teremos. E por falar em termos, nós temos aí meu querido irmão Gabriel. Bota para nós o parabéns. Fala, dona Flávia, quem é que está aniversariando? Isso, aniversariou ontem nosso irmão Alexandre Cabral. Parabéns, Alexandre. Muitos anos de vida e saúde. Grande Cabral, que Oxalá te abençoe, meu querido irmão. Vamos rapidamente a um intervalo comercial e, em seguida, o nosso quadro Transformando aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana, em 1090 kHz. E hoje, no quadro Transformando, ainda sem a presença do nosso querido professor Humberto, que recebe nesse momento um abraço de todos nós aqui da mesa, mas ele em breve vai estar de volta aqui conosco. Ele aqui nos traz um caso bastante interessante que fala assim, olha, homem que gosta de futebol não consegue assistir o jogo em estádio. Sabe por causa de quê, gente? Porque ele sente medo, ele entra em pânico quando a multidão grita. Olha só, disse que também, eu disse para o professor Humberto, que ele também sentia uma dor forte no ombro esquerdo quando vai ao Maracanã. Parou de frequentar estádios, mas procurou a terapia porque gostaria de assistir aos jogos da Copa. Olha, gente, um caso bastante interessante e eu vou assim confessar para vocês. Eu já fui, com certeza absoluta, eu já fui assim, um frequentador quase que assíduo dos estádios de uma forma geral. Eu gosto de futebol, sem dúvida nenhuma, é um esporte que me atrai. Joguei futebol quando eu era mais jovem, e tal. Mas o Gabriel está fazendo sinal ali, bota tempo nisso, Gabriel? Com certeza. Mas uma coisa eu vou te dizer, eu também nunca fui muito afeito a multidões, Eu nunca gostei muito disso não, porque eu sei lá, sabe, uma ocasião a gente estava no futebol com um tio meu que sempre nos levava, e foi um daqueles jogos assim antigamente ia muita gente para o Maracanã, Agora, quando se fala de 10 mil pessoas no Maracanã, 20 mil já se diz um grande público, Então eu já fui para Maracanã com públicos de 150, 160 mil pessoas, entendeu? Na boa época, Mas aquelas questões daquelas brigas, aquilo ali sempre houve, Aí vinha a cavalaria da polícia, aquela coisa toda, e aquilo, eu vou te ser sincero, eu nunca gostei de multidões, essas coisas, Agora, para isso se transformar exatamente numa, vamos dizer assim, numa patologia, numa doença para esse nosso irmão que foi se tratar lá foi pedir ajuda ao professor Humberto, eu acho que com certeza absoluta ele tem alguma questão envolvendo
esses sentimentos que ele sente, alguma coisa cristalizada do passado, né? Porque essas fobias, né? Minha esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, ela conhece isso muito bem, porque nós recebemos invariavelmente muitas pessoas no Templo Estrela do Oriente com características, com marcas do passado ligadas, né, a essas questões que florescem e que hoje são tratadas como fobias, né? E tudo isso nós vamos precisar assim, de muito equilíbrio, de muita ajuda, de muita força da espiritualidade para que a gente possa dar a volta por cima nisso tudo, né? Fobias, dona Flávia, como é que a gente consegue, de uma forma geral, como é que a gente consegue contornar isso no nosso dia a dia, né? Já que normalmente isso está atrelado a nossas vidas passadas. Luiz, existem casos e casos, né? A gente sabe que existe alguma ligação com relação a situações vividas em vidas passadas, que a gente sabe que acaba, por algum motivo, vindo à tona, né? E sabemos também que existe aquelas situações que vivemos aqui mesmo. De repente ele viveu alguma situação numa infância dele, em algum momento da vida dele, que fez com que ele tivesse esse medo, esse receio, né? Essa dificuldade de conviver com multidões. A gente não sabe da vida desse irmão, né? Agora, com relação a aprender a conviver com isso, eu acho que todo medo nós temos que tentar enfrentar, né, dentro das nossas limitações, mas um passo de cada vez, a gente ir tentando controlar isso dentro da gente, né? É claro que um apoio de um profissional, de um psicólogo, de um terapeuta, de um pai no santo, né? Qualquer coisa nesse sentido vai ajudar e vai auxiliar essa pessoa a suportar, né? A enfrentar essa situação, né? Mas isso aí precisa ser estudado, precisa ser verificado para ver o que realmente aconteceu para que essa pessoa possa ter esse sintoma, né? Essa fobia, né? Vamos ter que fazer uma avaliação. Isso é difícil. Como eu falei, vai de caso para caso, né? Tem uns mais difíceis, tem outros mais fáceis, né? E aí que, de repente, com uma conversa, com uma ajuda, com um apoio, a pessoa vai enfrentando aquilo ali aos pouquinhos e consegue se desprender dessa situação, né? Mas aí é muito, muito difícil a gente chegar e colocar uma receita pronta, né, para essa situação. Até porque, meu irmão Alexandre Bahia, eu acho que, como a dona Flávia falou, é de caso para caso. Agora, uma coisa me chamou a atenção na preleção da dona Flávia, é com relação às ferramentas que os nossos assistidos dispõem para exatamente conseguirem contornar essas questões. Então ela falou sobre psicologia, ela falou sobre terapias, ela falou sobre Pai no Santo, e obviamente isso se desdobra no poder das entidades, né? Porque independentemente, Bahia, de nós sabermos que muitas coisas relativas ao que nós estamos sentindo hoje, isso vem do passado, muitas vezes existem pessoas que não têm permissão do astral superior para enxergar o passado, que é o caso aqui do tratamento da terapia do professor Humberto Vieira, a terapia retropsíquica reconstrutiva, e ele mesmo muitas vezes já nos disse isso aqui. Existem irmãos que eles não têm permissão para olhar o passado. Sabe Deus qual a razão. Só que a espiritualidade é tão sábia que ela muitas vezes, isso aí você vai com certeza confirmar o que eu vou te dizer, muitas vezes a espiritualidade ela até sabe o que te aconteceu no passado, mas ela entende que aquele passado ali ele precisa ficar oculto, que ela tem que trabalhar o teu mental, o teu campo vibratório, a partir daquele momento para frente, para que dentro desta nova realidade você então possa ter uma vida mais equilibrada e tal, deixando de lado o que ficou.
Por outro lado, já existem pessoas que não, que o que aconteceu lá atrás foi tão grave que elas precisam verificar exatamente o que aconteceu, para que a partir disso elas compreendam que aquilo não é desta vida dela, e sim de outras vidas. Quer dizer, você vê como é que exatamente cada caso é um caso. Como é que você vê isso? Não, é verdade. Reforçando aí que a dona Flávia falou, é muito difícil a gente dizer exatamente qual é o problema da pessoa. Pode estar ligado a uma questão de trauma de infância, pode, né, algum trauma que a pessoa possa ter passado, pode ter ligação com vidas passadas também, e esse acontecimento desencadeou uma série de sintomas que a pessoa tem, de repente não só nessa situação de jogo, mas pode estar num lugar, uma aglomeração muito grande. Eu tenho isso também, um pouco de fobia a lugar muito apertado, muito cheio de gente, eu me sinto sufocado. Mas nem por isso eu vou deixar de, se eu precisar ir num ambiente desse, procuro me acalmar, né? Se não estiver me sentindo bem, eu saio. Mas isso não me incomoda, de certa forma, a impedir que eu vá num lugar que tenha muitas pessoas, não. Eu vou, né? É uma coisa que precisa ser bem estudada. E todos nós, se a gente parar e pensar, todos nós temos alguma fobia. Temos, né? Todos nós temos. Todos nós temos, né? Algum tipo de fobia. O que deixa, assim, bem claro, bem marcante, que eu não vejo fobias como outra coisa senão fatos acontecidos, ou nesta vida até, pode acontecer, ou em outras vidas, porque a fobia ela não vai surgir do nada. Não vai surgir do nada. E dificilmente, e muitas vezes ela segue, a gente leva a vida toda. Você está entendendo? Mas a gente tem que levar a nossa... Transcende as encarnações, não é isso? Tem fobias que você nem sabe que tem. É verdade. Estão lá ocultas. É verdade. Estão lá escondidinhas e tal. Aí um belo dia surge uma situação que você... É verdade. Desperta. E nesse caso específico, o professor Humberto, ele nos trouxe, olha só, eu acho que esse caso aqui ficou exatamente o que o Bahia falou. Eu acho que isso aqui vai ficar para uma outra vida para ele resolver, mesmo ele já tendo identificado. Olha só o que o professor Humberto coloca. É interessante como nossas mentes cristalizam as dores do passado bem distante. Esse homem, ao ser submetido à regressão de memória, viu-se no centro de um grande estádio em época muito antiga. E ele disse que era um escravo e tinha sido jogado lá para ser assassinado como uma diversão. Olha só que loucura, gente. Isso deve ter quase 2000 anos. Interessante que ele viu que numa encarnação anterior ele havia sido um gladiador. E a dor que ele sentia no ombro e que desapareceu após o tratamento feito com o professor Humberto, ela se devia à forma como ele foi morto, ou seja, com um golpe de espada logo abaixo do pescoço. Então, quer dizer, essa dor que ele sentia já foi identificada. Agora, eu acho que esse irmão, mesmo ele fazendo esse tratamento, ele vai ter sempre essa questão dessa fobia, onde quer que ele esteja, né? Então é importante a gente entender que nós precisamos utilizar o equilíbrio e saber que aquilo ali, aquela fobia, muitas vezes, ela não é daquela vida. Na maior parte das vezes ela pertence a outras encarnações e a partir daí a gente vai seguindo o nosso caminho. Encerramos então hoje o nosso quadro Transformando. Nós vamos rapidamente para o intervalo comercial e já estamos retornando com os recados da semana aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. Balaró Exu, Exu Omosba, Ogum é Patacuri, Ogum é Orixá, Caó Cabecilha Xangô, Caó meu pai.
Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana, em 1090 kHz. Lembrando que depois de amanhã, dia 14 de julho, segunda-feira, nós teremos às 8 horas da noite, lá no Templo Estrela do Oriente, uma grande gira de consulta com os nossos caboclos de Umbanda. E o Templo Estrela do Oriente está localizado na Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades acontecem a partir de 6 horas da tarde. Minha querida esposa e dirigente espiritual Flávia Barros, conta para nós agora, dia 27, um grande arraiá fraterno lá na União Espiritista de Umbanda do Brasil? Isso, Luiz, grande arraiá fraterno beneficente SOS União. Barracas com comidas típicas, muita música, brincadeiras, quadrilhas e muita diversão. Dia 27 de julho, domingo, 1h da tarde, na sede da União Espiritista do Brasil, Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos, Rio de Janeiro, próximo ao Norte Shopping. Ingressos no local por R$ 2,00. Renda integralmente revertida para a União Espiritista de Umbanda do Brasil, a Casa Máter da Umbanda. Venham com a sua família, tragam as crianças. Informações 2597-1323, 2597-1323. Uma iniciativa do movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Lembrando, gente, que dia 27 de julho, lá nesse arraiá fraterno da União Espiritista de Umbanda do Brasil, não só o Templo Estrela do Oriente, como o Cuca, do nosso irmão Gregório, entre outras, a Casa da Misericórdia, o Centro Espírita Unidos pela Fé, entre outras casas de Umbanda, estarão lá participando desta festa junina, o momento da gente interagir. Estejam presentes, vamos ajudar a União Espiritista de Umbanda do Brasil, já que a renda será integralmente revertida para a Casa Máter da Umbanda. Meu querido irmão Alexandre Bahia, conta para mim sobre a palestra de agosto. Vamos lá, Luiz. O Templo Estrela do Oriente convida para a palestra gratuita Os Sonhos de Cura. A palestrante é a professora de canto e oratória Terezinha Mendes. Olha o currículo da nossa irmã, Luiz. Fala. Trainer em psiconeurolinguística. Maravilha. Consteladora e hipnóloga. A palestra será no dia 2/8, sábado às 15 horas, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou pelo site www.temploestreladooriente.com. Maravilha, maravilha. Minha esposa e dirigente espiritual Flávia Barros dá aquela dica especial para os nossos ouvintes. Que dica, Luiz! Você que é nosso ouvinte fiel e gosta de receber bons ensinamentos, aí vai uma importante dica. Todas as edições do programa de rádio Umbanda Sem Fronteiras, desde a época da outra emissora, agora estão disponíveis no YouTube. Acesse youtube.com. Programa Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Meu irmão Bahia fala sobre o Lar de Amparo Tereza Cristina. Vamos lá, Luiz. Colabore com o Lar de Amparo Tereza Cristina. Esta casa abriga 60 idosas e elas precisam da nossa ajuda. Suas maiores necessidades são fraldas e absorventes geriátricos, luvas de procedimentos, gêneros alimentícios e de limpeza em geral. As doações podem ser entregues na sede do Amparo Tereza Cristina, Rua Magalhães Castro, 201, Riachuelo, Rio de Janeiro. Informações 2241-8065. 2241-8065. Maravilha! Lembrando que na última quinta-feira, dia 10 de julho, nós iniciamos a 13ª turma do curso Umbanda Sem Fronteiras. Foi uma aula de apresentação e lembrando que na próxima quinta-feira, dia 17 de julho, aí sim a gente começa com o primeiro módulo. Então você que ainda não começou,
Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras na sua 10ª turma. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico, a doutrina e a evangelização na Umbanda e muito mais. Todas as quintas-feiras, por um período de 5 meses, de 8 às 10 da noite, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E se você não pode estar lá presencialmente, faça pelo computador, acessa aí www.aumbandasemfronteiras.com ou ligue agora para 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. E como na segunda-feira nós teremos uma grande gira de consulta com os nossos caboclos de Umbanda, gente, eu estou trazendo para vocês a música do Caboclo Rompemato, que durante muitos anos, foi exatamente a música de abertura do programa da nossa inesquecível Arlete Moita, aqui no microfone da Metropolitana. Sobe o som aí, meu irmão Gabriel. É isso aí, Caboclo Rompemato, uma das grandes entidades da nossa Umbanda. Essa música me remete à nossa imortal Arlete Moita, uma pessoa especial para todos nós, e conhecemos o seu passado de luta, os seus festivais que ela promovia. Ela vestia a camisa da nossa religião, onde quer que ela esteja, que Oxalá possa estar exatamente amparando a nossa querida e inesquecível Arlete Moita, grande baluarte da Umbanda, essa nossa irmã. Vamos ao nosso spot comercial e já nós estamos de volta com o Momento Miru aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, e todo primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira. 3351-7555. 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555. 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295.
4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. O melhor para a sua empresa ou terreiro você encontra na GQD Publicidade. Arte final, website, fanpage, banners, panfletos, agendas, material digital ou impresso e por um precinho que cabe no seu bolso. Ligue e comprove. 3064-6023, 3064-6023 ou comercial@gqd.com.br. Divulgue sua empresa ou terreiro. GQD Publicidade, há 10 anos fazendo a diferença. Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Momento Mirua. O movimento, as atitudes e os sentimentos lançando sementes para a nova era. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Minha querida esposa e dirigente Flávia Barros, nesse momento Mirua, você me falava aqui em off que ainda tinha uma pergunta, umas dúvidas sobre o Rodrigo, que foi aquele que nos fez a pergunta na semana passada, e você queria também colocar, né, o restante que ele vinha trazendo no e-mail dele. Fala para mim. Na verdade ele pede que você comente o seguinte: no momento que surge o Mirua, a espiritualidade deixa algumas mensagens sobre as quais gostaria que você comentasse. Pode falar. A primeira delas: desde o início dos tempos e até os últimos dias, a religião de Umbanda continuará cumprindo o seu caminho. Bom, meu irmão Rodrigo, quando a espiritualidade nos traz esse tipo de mensagem, desde o início dos tempos e até os últimos dias, a religião de Umbanda continuará cumprindo o seu caminho, eu acho que o astral superior, nesse momento, está querendo nos dizer o seguinte: a religião de Umbanda, ela se renova, ela se transforma de acordo com os desígnios superiores, mas nós não temos que nos preocupar com ela. O momento é de nós nos voltarmos a nossa atenção para dentro de nós, para dentro do nosso segmento, não nos preocuparmos com a Umbanda. Por quê? O rio continua descendo em direção ao mar, o mar continua batendo lá com as suas ondas, a pedreira de Xangô continua emitindo as suas vibrações, os raios continuam caindo dos céus aqui na terra, como sempre caíram. Tudo isso é a manifestação da Umbanda na natureza. A Umbanda continua da forma que ela é. Mas nós precisamos exatamente de quê? Dessa transformação interior, que é o que a espiritualidade está batendo na nossa porta, para que possamos, nós, médiuns de Umbanda, frequentadores de terreiros de Umbanda, nós possamos nos transformar, nos unir, olhar para o nosso irmão que está ao lado com um sentimento fraterno, com um sentimento nobre, entender que o terreiro de Umbanda que está lá na esquina, ele é tão importante quanto o nosso, que ele cumpre os papéis determinados pela alta espiritualidade, tanto quanto a nossa casa.
que a forma do terreiro de Umbanda fazer não importa, e sim a sua essência. Não podemos olhar o nosso irmão de Umbanda, de um outro terreiro, como um concorrente, e sim como um irmão de jornada. Então, são esses avisos salutares que realmente a espiritualidade tem nos trazido, e é por isso que nós ainda vamos, estou vendo que a sua carta é grande, a gente vai abordar isso dentro do quadro Momento Mirua, mas é por isso que nós estamos pedindo a vocês que se preparem, né? Porque vem aí o segundo encontro, Os Umbandistas no século XXI, com o tema Atitudes e Sentimentos. Será dia 25 de outubro, na sede da União Espiritista de Umbanda do Brasil, Rua Conselheiro Augustinho, 52, em Todos os Santos, Rio de Janeiro. Lá, a União que é considerada a casa máter da Umbanda. Então, os palestrantes confirmados: Robson Pinheiro, Vanderlei Oliveira, Etienne Salles, professor Humberto Vieira, Gregório Brandão, eu, Luiz Fernando Barros, além de outros dirigentes, como Dona Flávia vai estar lá, dirigentes de muitas casas. É um momento, e médios de outras casas também, vai ser um momento de nós exatamente nos abraçarmos, não é verdade? Nutrirmos sentimentos fraternos um pelo outro, que só através desse tipo de iniciativa, desse tipo de atitude, desse tipo de sentimentos, é que aí sim nós vamos conseguir alcançar a tão sonhada evolução. Tudo isso é uma realização do movimento intrarreligioso Umbandista do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Nós vamos rapidamente ao intervalo comercial e já retornamos com o quadro Saravá Umbanda, aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Saravá Umbanda. Saravá Umbanda, Umbanda Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Atenção! Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. Saravá, todas as pombagiras, girar! Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Não esqueça, meu irmão, não esqueça, minha irmã, gostaríamos da participação de vocês. Envie um e-mail para nós, programa@umbandasemfronteiras.com, programa@umbandasemfronteiras.com, e divulgue a nossa programação. Por falar em programação, nós temos aqui agora o quadro Saravá Umbanda e a Dona Flávia trazendo para nós a primeira pergunta da noite, que é um prolongamento de um e-mail, não é isso? Isso, voltamos às perguntas da nossa irmã Raquel Miller. Ela nos pergunta assim: quando o médium entra para sua casa, terá que participar de estudos? Quais os indicados? Olá, minha irmã Raquel. Veja bem, quando um médium entra para casa, ele terá que participar dos estudos? Veja bem, teoricamente sim, não é verdade? Nós entendemos que os estudos são fundamentais. Agora, precisamos compreender, Raquel, que ainda a maioria das casas, elas ainda não despertaram para essa necessidade. Nós temos que ser francos, temos que ser claros, né, e verdadeiros, né?
a grande maioria das casas ainda trabalha exclusivamente dentro de uma, vamos dizer assim, dentro de uma questão atrelada exclusivamente à manifestação. Tá? Agora, a dona Flávia está até me mostrando aqui a pergunta dela. Na verdade, ela está falando sobre o Templo Estrela do Oriente. No caso específico do Templo Estrela do Oriente, também de muitas outras casas que já dão a atenção necessária ao estudo, sim, com certeza. O médium, para participar do quadro mediúnico do Templo Estrela do Oriente, ele precisa, antes de mais nada, a gente sempre recomenda que ele conheça a casa, procure entender exatamente qual é a fundamentação, os objetivos, né, da espiritualidade, que não tenha pressa, mas a partir de um determinado momento ele precisará participar do curso A Umbanda Sem Fronteiras, que inclusive começou agora no último dia 10 de julho. Semana que vem, quinta-feira, nós teremos a primeira aula do módulo 1, aqueles que quiserem, estiverem nos ouvindo. Vai participar do curso durante 5 meses. Até aí não tem compromisso nenhum com a nossa casa. No final do curso, a gente costuma dizer que as entidades devem intuí-lo e, a partir dali, ele vai fazer o que a entidade determinar, as suas entidades assim o determinar, né? Veja bem, depois dessa determinação, se ele realmente achar que deve pleitear o quadro de médiuns da nossa casa, aí o que vai acontecer? Ele vai começar a participar de uma série de estudos, vai ter uma série de critérios. Primeira coisa, ele vai ter que estudar o livro, ele vai participar de uma prova desse curso A Umbanda Sem Fronteiras, uma prova oral, uma prova escrita. Depois ele vai ler um livro, o livro chama-se Aconteceu na Casa Espírita, ele vai precisar fazer uma prova sobre esse livro. Em seguida, ele vai ter que participar, primeiro, das nossas palestras gratuitas, do nosso ciclo, que acontecem sempre no primeiro sábado de cada mês. Nós temos também, toda uma quarta-feira de cada mês, nós temos as nossas sessões de estudos espiritualistas, onde isso é fechado para o nosso corpo mediúnico, onde a dona Flávia, que é a responsável por essa parte, ela aborda, junto comigo, naturalmente, a questão comportamental, de reforma interior, de reforma moral e tal. É obrigada a participação, além, propriamente dito, dos desenvolvimentos mediúnicos que a gente aborda a manifestação, mas também é uma forma de estudo, né? Por quê? Porque nós sentamos no final do desenvolvimento, nós vamos debater os assuntos da semana, nós vamos tirar as dúvidas dos médiuns, nós vamos muitas vezes elogiar, vamos puxar a orelha, não é verdade? Entre outras questões. Não é mais ou menos por aí, dona Flávia? Tudo é aprendizado, né, Luiz? Com certeza. Tudo é aprendizado. Todos os acontecimentos são aprendizado dentro do desenvolvimento. Às segundas-feiras, quando lá estarão nos auxiliando, apoiando lá no nosso trabalho. Tudo é aprendizado. Só depende de cada um olhar, enxergar, prestar atenção, ficar atentos. Ter foco. Então, o estudo não se limita a só pegar um livro, estudar, ler, não. Está na observação também. É muito mais amplo, com certeza. Muito. E a dona Flávia mais. Tocou num ponto importante em Bahia. Segundas-feiras, a pessoa ter foco e olhar ali, porque ali também se aprende muito às segundas-feiras na gira de público, né? Sim, com certeza, Luiz. Se a pessoa estiver ali prestando bastante atenção, sintonizada, ela aprende muita coisa só observando. Agora, voltando à questão do curso, Luiz, se eu tiver tempo de fazer uma observação... Claro que sim. O curso é uma oportunidade não só da pessoa conhecer um pouco mais sobre a religião de Umbanda, mas como também conhecer como a casa trabalha, quais são as normas e diretrizes da casa. Se a pessoa tiver a intenção de entrar para casa, vai ser abordado assuntos, inclusive sobre questão ética, né? Isso é muito importante. A responsabilidade que a pessoa está assumindo. Então, muitas pessoas erroneamente acham que a casa, ao fazer um curso, ela está só visando
A questão do lucro, muita gente coloca isso, fazer curso para quê? Porque a casa está querendo lucrar com isso. Não é essa a questão. É muito mais pro médium do que para casa. Eu acho que o curso é muito mais importante pro médium, com certeza, porque ele saber onde ele está pisando, o que ele quer. Com certeza. A casa está dando uma oportunidade de mostrar para ele o que realmente, o passo que ele está dando, a responsabilidade do passo que ele está dando. Então, com certeza. E ele tem que entrar ali sabendo o que vem pela frente. Sem né? dúvida. A finalidade é essa, sabe? Então, é muito importante ter esse curso, e a maioria das casas, eu acho que um dia vai chegar esse nível aí de praticamente todas as casas vão de difusão dos ensinamentos. Isso. E o médium vai entrar muito mais preparado. Sem dúvida. E minha esposa e dirigente espiritual, Flávia Barros, o Bahia tocou num assunto muito importante. Nós estamos iniciando, né? Quinta-feira passada nós iniciamos a 13ª turma do curso Umbanda Sem Fronteiras. E na quinta-feira que vem, dia 17, é a primeira aula do módulo 1, né? Então estão todos convidados a participar. Mas o Bahia tocou num assunto muito importante sobre isso, e a gente tem que chamar a atenção das pessoas, que se nós pudéssemos, que uma casa espiritual, ela não vive só da parte espiritual, ela também vive dos recursos através dos quais o Templo Estrela do Oriente honra os seus compromissos, inclusive o daqui da rádio. Vocês não fazem ideia o custo disso aqui, né? Agora, esses recursos, a gente precisa entender que eles são integralmente revertidos para a instituição Templo Estrela do Oriente, até porque Luiz Fernando e Flávia Barros, graças a Deus, nunca viveram para a parte espiritual, e sim dela. E segundo, que é o mais importante, existem muitos irmãos que a gente enxerga neles, que vem conversar conosco, que enxerga neles a necessidade de participar do curso e que não tem condições de contribuir. Esses irmãos passam a ser bolsistas na casa, entendeu? Então a nossa casa não tem, a questão financeira, ela vem, não é o mais importante. O mais importante é exatamente o melhoramento do ser humano. Agora, obviamente, nós temos que honrar os nossos compromissos. Não é isso, dona Flávia? Com certeza, Luiz. Vamos para a nossa próxima pergunta. Ainda da Raquel, ela pergunta assim: é possível um médium feito na nação trabalhar com as mesmas entidades na Umbanda? Minha querida minha irmã Raquel, veja bem, eu, Luiz Fernando Barros, não tenho como costume falar sobre outros segmentos religiosos. Eu acho o seguinte, minha irmã, eu acho que eu falo única e exclusivamente da Umbanda, e ainda assim da Umbanda que nós praticamos lá no Templo Estrela do Oriente. Por quê? Porque quando eu vou falar de nação, eu estou envolvendo dezenas de segmentos religiosos inseridos dentro do candomblé, né? Até das próprias nações. Você fala uma hipótese, né? Uma delas, nação Jeje. Você fala da nação Jeje, você não pode falar pensar, imaginar que a nação Jeje é apenas e tão somente um segmento. Não é. Dentro da nação Jeje você tem desdobramentos ali dentro, segmentos variados, diversos, cada um com a sua forma própria de realizar. Então, eu não posso, de forma nenhuma, falar sobre outros segmentos. Agora, o que eu posso adiantar, indiscutivelmente, é que Umbanda é Umbanda, nação é nação, cada um no seu, vamos dizer assim, no seu devido lugar, e a gente não deve realmente misturar as coisas. Independentemente da denominação, vamos supor, Umbanda, você fala Ogum, nação, você fala Ogum, na nação Ogum ele tem N desdobramentos, inclusive sincréticos. Você tem determinados segmentos dentro da nação que o Ogum você não está trazendo, como, por exemplo, na Umbanda fazemos o São Jorge, você está trazendo até São Sebastião. Então, nós não temos como misturar. São questões, independentemente de vamos dizer assim, de serem grandes religiões, de desenvolverem não só a Umbanda como o Candomblé,
grandes trabalhos em prol da humanidade, de acordo com os desígnios superiores, mas são caminhos distintos, né? Fala, meu irmão. Só para acrescentar, Luiz, em cima da pergunta que ele fez, Raquel. Raquel, desculpe. Raquel, cada caso é um caso. Não é o fato dela ter sido feita no candomblé que, de repente, pode-se ter... ela ter, de alguma forma, aparecido um caminho para ela dentro da Umbanda, né? Sim. Ela tendo a mediunidade e a espiritualidade, como é sábia, pode ter ela encaminhado para o trabalho dentro da Umbanda. Isso não quer dizer que ela não possa trabalhar dentro da Umbanda. Claro. Né? A Umbanda, ela tem diversas formas de se trabalhar dentro da Umbanda, né? Então, pode ser que seja um caso que ela possa até trabalhar, mas isso precisa ser uma coisa bem estudada, ela precisa de uma orientação, precisa ser bem orientada quanto a isso. Com certeza. Né? Com Muita certeza. gente tem irmãos que vêm de outros segmentos religiosos. Sem dúvida nenhuma. Né? Eu acho que ainda dá tempo para uma perguntinha curtinha. Fala para mim, tem aí? O médium que tem entidades traçadas corre o risco de estar trabalhando na Umbanda e essas entidades pedirem para procurar numa casa de nação? Olha, o meu irmão Alexandre Bahia já cantou a pedra antes aí, entendeu? Pode acontecer, filha, isso aí não tem a menor dúvida. A nossa vida, ou vice-versa, exatamente, dona Flávia está lembrando bem aqui. A nossa vida, ela é um constante iniciar e reiniciar, né? São ciclos, né? São ciclos. De repente você está numa situação, daqui a pouco tem que passar para outra, por uma necessidade qualquer, a gente não sabe. A espiritualidade é que está no comando, a gente só tem que seguir. Eu comecei no kardecismo. Então. Né? Então, já estou na Umbanda hoje. E olha, a gente precisa entender que isso é que é o mais importante. Independentemente se você está na Umbanda ou Candomblé, são dois caminhos maravilhosos. Isso é que a gente tem que ressaltar. Todos cumprem as finalidades determinadas pelo astral superior. Então, não importa. Se você está no Candomblé é uma religião maravilhosa. Nós temos irmãos, muitos irmãos, zeladores de santos, equedes, ogãs. Eu estou olhando aqui para um ogã de nação aqui, ogã com O maiúsculo, entendeu? Que é o nosso querido Gabriel, entendeu? Então são pessoas maravilhosas que seguem caminhos maravilhosos. É uma religião linda o Candomblé, mas linda na acepção da palavra, entendeu? Eu quando tenho a oportunidade de visitar uma casa de Candomblé, poxa, eu me sinto muito bem. É como se eu estivesse dentro da minha própria casa de Umbanda, porque existe a similaridade. A Umbanda, ela nasceu dentro dos ritos africanos, né? Então a gente não pode nunca deixar esse lado africanista da nossa religião. Então, é tudo válido. Tá certo, minha querida irmã? Muito bem, nós estamos aí praticamente num final de programa e eu queria então boa noite do meu querido irmão Alexandre Bahia. Fala, Bahia. Boa noite, Luiz. Boa noite, Flávia. Boa noite para a família Tel. Amados ouvintes, que vocês possam ter um fim de noite aí maravilhoso, nosso Jesus no coração, muita luz para todos. Olha, isso é que é importante, é o que o Bahia acabou de dizer, Jesus no coração, gente, é isso aí, isso é que é importante. Dona Flávia, minha querida esposa e dirigente, o seu boa noite para os irmãos que estão nos ouvindo. Boa noite, Luiz, boa noite, queridos ouvintes, nossos irmãos presentes, que possamos ter uma semana abençoada, reforçando o que o Bahia falou, com Jesus em nossos corações. É verdade, como diz aquele primeiro ponto de Umbanda que surgiu na materialização do Templo Estrela do Oriente, né? E que a presença de Jesus se faça nos corações de cada um de nós, não é isso? Então, gente, olha, estamos terminando aqui mais uma edição do programa Umbanda Sem Fronteiras. Lembrando que na segunda-feira teremos às 8 horas da noite uma grande gira de consulta com os nossos caboclos de Umbanda lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548, Piedade, Rio de Janeiro. Conto com a presença de todos e aqui no programa Umbanda Sem Fronteiras até o próximo sábado, 9 horas da noite, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Vai ser uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos às 9 horas da noite, novamente levando a mensagem da alta espiritualidade até você, meu irmão,
Até você, minha irmã. Até o próximo sábado, se Oxalá assim o permitir. Fiquem com Deus. Quem é você, meu caboclo? Que ao entrar nas matas sinto sua presença nos mais belos cantos dos pássaros, como se estivessem anunciando o despertar de um amanhecer. Que sobre as montanhas tem sua morada, como se Oxalá o quisesse bem perto, e onde se encontram os mais valiosos tesouros da terra: o amor, a caridade e a compaixão. Quem é você que nas noites mal dormidas dá-me o alento para as aflições, abrindo-me os braços num abraço fraterno, bastando para tanto um simples olhar para o luar resplandecente? Quem é você que, embora tendo a vibração de Oxóssi como grande referência, se apresenta forte como a pedreira de Xangô, humilde como um preto velho, bravio como as águas de Iemanjá, alegre como um Ibeji, um renovador de energias, tal qual o vendaval de Inhansã? Quem é você que, através das reencarnações, alcançou um alto grau de evolução e que hoje é o caminho daqueles que se perderam nas trevas da cegueira material? Quem é você que traz em seu cocar o lindo azul do céu, entrelaçando-se ao branco das águas do mar? És o pássaro que nos traz uma mensagem de esperança para aquele que merece e alcança, que sempre nos conduz a caminho da luz. Que Oxalá maior possa sempre te iluminar, nosso guia, nosso mestre, nosso adorado Pai, Caboclo da Lua. Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração.